Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Super o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, o político que é do PSDB e vai disputar as prévias do partido para ser o candidato da legenda à presidência da República em 2022. Eduardo, seja bem-vindo a Belo Horizonte e também à Sempre Editora. Obrigado, prazer, Léo, obrigado Daniele também, prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, governador, e a gente começa essa entrevista falando sobre justamente o motivo, da sua visita aqui a Minas Gerais, que é realmente estreitar esses laços e conversar com os correligionários do PSDB aqui no estado, já que as prévias se aproximam. E eu queria saber do senhor qual que é o clima hoje no partido nessa disputa, porque a gente tem aí o senhor como um dos candidatos, o governador de São Paulo, João Dória, como um segundo candidato e o Arthur Virgílio também disputando essa vaga como candidato à presidência da República. O que acontece no partido hoje? Qual que é o clima entre os filiados e qual que é a expectativa para depois? Vai sair um ganhador, vai sair alguém que não vai conseguir, vão sair dois que não vão conseguir entrar na disputa à presidência, e como que vai ser esse pós também? Olha, o PSDB sempre teve candidato a presidente da República, desde que foi formado como partido político, lá em 88 para 89, tivemos candidatos a presidente em todas as eleições. E é natural que temos a pretensão de voltar a protagonizar o processo político eleitoral brasileiro, oferecendo uma alternativa, especialmente nesse momento político que a gente está vivenciando no Brasil, de tanta divisão, tanta guerra, uma tentativa de um campo político destruir o outro. Eu costumo dizer que quanto mais a gente coloca energia em destruir, a gente vai perdendo a oportunidade de construir algo. O Brasil precisa construir futuro e não ficar simplesmente preocupado em destruir o outro. O PSDB tem nomes a ofertar. Eu fui provocado por um grupo de lideranças do partido no início desse ano, que foram ao Rio Grande do Sul, acompanhando não apenas o que fizemos, mas o como fizemos, com respeito, com diálogo, construindo convergência. A gente fez as mais profundas reformas da história recente do Rio Grande do Sul, ajustando o nosso estado do ponto de vista fiscal, recuperando capacidade de investimento, e fizemos isso com diálogo, sem passar por cima de ninguém. Isso foi percebido e pediram que eu apresentasse isso nacionalmente. E é o que eu estou fazendo. Então o clima nas prévias é positivo, eu respeito o governador João Dória, como respeito Arthur Virgílio, são quadros importantes que o PSDB tem entre os seus mandatários e postulantes hoje à presidência da República, e o partido vai ter que escolher qual é aquele que tem a cara que mais se afina com o que a gente quer apresentar para a população, o estilo, o jeito de fazer política que o partido quer oferecer ao Brasil. A gente está no mesmo partido, a gente pensa de forma semelhante sobre como o Estado tem que se organizar, como deve atuar na economia, sobre políticas sociais. A gente tem certamente uma visão parecida, não idêntica, que nem na casa da gente tem, mas certamente a gente tem muita convergência, mas cada um tem um estilo próprio. É esse estilo que agora os militantes do PSDB vão conhecendo mais para poder tomar decisão sobre qual é a cara que o partido quer ter na eleição de 2022. E eu tenho com muita alegria o apoio dos tucanos aqui de Minas Gerais. O PSDB de Minas, por unanimidade, tomou a decisão de manifestar o seu apoio à minha candidatura. Isso é uma grande responsabilidade, porque mineiro sabe fazer política, Mineiro é bom de política, e a boa política, e a gente vai precisar dessa capacidade mineira de boa articulação para trazer esse país de volta para o centro. Não é um centro que fica em cima do muro, que não se posiciona, mas é um centro que respeita, que se coloca equidistante e respeita as posições divergentes e que busca construir mais convergência. Ninguém aguenta mais viver nessa guerra, a gente precisa voltar a viver em paz no Brasil, nas famílias, nos amigos, nos colegas de trabalho, respeitando as diferenças e construindo o futuro. Falando ainda um pouquinho das prévias, na semana que vem o senhor tem um encontro agendado aí com empresários de São Paulo, um grupo num local onde o reduto político é muito forte a favor de João Dória. Como é que está essa expectativa para esse encontro? Olha, eu tenho atendido os convites que me fazem, para falar. As pessoas têm tido alguma curiosidade de saber, porque a gente fez um trabalho que está sendo cada vez mais reconhecido no Rio Grande do Sul, um estado que, assim como Minas, não conseguia nem pagar salário de servidor, que dirá fazer investimento, não pagava fornecedor, prestador de serviço na área da saúde, e está tudo rigorosamente em dia. Fizemos reformas profundas, ajustamos o Estado, e isso é conhecido e cada vez mais reconhecido.
E as pessoas vão querendo entender aí como é que a gente fez isso e os caminhos que a gente apresenta por todos os estados. Eu tenho buscado atender a esses convites. Em São Paulo também a gente tem tido manifestações tanto do PSDB de São Paulo, de adesão, de apoio, quanto boa parte do PIB do Brasil está lá, que é entender o que a gente pensa. A gente está entrando sem falar mal de ninguém, falando do futuro, né? O que a gente pensa para a economia, como é que o país vai estar lá em 2023, ainda com um problema fiscal grave que afeta a nossa credibilidade e a confiança de investidores. E sem confiança e credibilidade, o país não avança, porque o dinheiro procura, né, o investidor procura colocar o seu dinheiro onde vai ter mais segurança de retorno. Se não tiver segurança, cobra retorno alto. Retorno alto significa juros elevados, né? Isso tudo vai desanimando a nossa economia e quem paga o preço é a população que fica sem emprego, a renda que cai. A gente precisa criar um ambiente econômico mais favorável. E para isso o governo vai precisar fazer reformas também que ajustem as contas do governo, mas não dá para escolher, vamos ajustar e depois vamos fazer investimento. A gente vai ter que trabalhar numa lógica de ajustar o governo e ao mesmo tempo ir trabalhando a lógica do combate à desigualdade, de geração de oportunidades para a nossa população. O Brasil é forte, a gente tem boas alternativas para isso, o PSDB tem quadros técnicos muito competentes e qualificados e foi o partido que ajudou na estabilização da economia, que estabilizou institucionalmente o Brasil na década de 90, né, depois de termos tido um impeachment que tinha já acirrados ânimos também aí no Brasil. O PSDB vai oferecer novamente um caminho no centro para poder fazer essa recuperação econômica. Governador, e falando um pouco sobre o partido ainda, o PSDB, desde que, assim como outros partidos tradicionais, tiveram uma imagem muito desgastada nos últimos anos por conta desse discurso antipolítico, de descredibilização mesmo da atuação dos parlamentares, da chefe de executivo, enfim. Qual que é a proposta hoje do partido e até do senhor mesmo para voltar a recuperar, digamos assim, a confiança desse eleitorado e se colocar, de fato, como uma terceira via que vai trazer a proposta mesmo de terceira via para a população? Daniela, eu vejo que a frustração que as pessoas têm com a política não é diferente da frustração que eu tenho. Eu sou cidadão antes de qualquer coisa. Estou na política como um cidadão que está interessado em ajudar a construir essa mudança através da política. A política ela é uma ferramenta na democracia para que a gente possa conviver entre as diferenças. A gente não concorda com tudo nem na casa da gente, como eu acabei de falar. A sociedade é diversa, as pessoas têm visões diferentes, experiências de vida diferentes, né, culturas diferentes, religiões diferentes, orientação sexual diferente, tem gêneros diferentes, tem tantas diferenças que, então, se nem na casa da gente, se nem num grupo de pessoas de uma mesma formação há total convergência, que dirá numa sociedade com a diversidade que a gente tem. Como é que a gente tem na democracia instrumento para a gente conviver com as diferenças? É a política. Você tem oportunidade de eleição, contestação, nos fóruns apropriados, organizamos partidos políticos, tudo isso é instrumento para arbitrar essas diferenças e a gente poder conviver. Então eu sei que as pessoas se frustraram, eu também tenho as minhas frustrações com a política, não sou super-herói, não estou concorrendo a mito nem salvador da pátria, estou me apresentando como um cidadão que está interessado em ajudar construindo um grupo de pessoas aí em torno de um projeto, de uma agenda para o país. E acho que a forma da gente recuperar o crédito da política, a credibilidade, é parar de querer destruir, né? Tem uma frase que eu gosto muito que sintetiza isso, que diz que o segredo da mudança está em focar a energia em construir o novo e não em destruir o velho. Se a gente quer algo de novo para o Brasil, a gente tem que parar de gastar energia tentando destruir o que passou ou o que está aí. Não é sobre destruir Bolsonaro, destruir o PT, ou seja o que for. É sobre construir um caminho para o Brasil. A gente tem que falar sobre como que a gente vai enfrentar desemprego, como que a gente vai enfrentar a inflação, como é que a gente vai tratar do meio ambiente, que é o grande tema do mundo hoje, que o Brasil precisa estar no centro desse debate, pela biodiversidade que a gente tem, pela maior área florestada no mundo. A gente tem que tratar dos temas que afligem a população e não da disputa política, essa de tentativa de destruição de um dos outros. É assim que eu aposto que a gente pode recuperar a esperança. O povo brasileiro é um povo alegre, é um povo com esperança no futuro e foi jogado numa
lógica de relação política, de destruição, de tristeza, de radicalismo, de enfrentamento, que não é próprio do cidadão brasileiro. Mas eu sei que dentro do coração aí de cada um vive ainda uma chama desse brasileiro que quer olhar para o futuro e voltar a sonhar com aquele país que se apresentava como um país do futuro e que a gente possa se orgulhar diante dos outros países do mundo. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Governador, desde que o senhor tornou pública a questão da sua orientação sexual, o senhor foi muito atacado por isso, num país onde milhões e milhões de pessoas LGBTQIA+, sofrem preconceito diariamente e são até mortos também por causa dessa questão. Como que o senhor pretende tratar desse tema num possível governo do senhor na presidência do Brasil e como que isso também pode não interferir na sua pré-campanha? Olha, eu sempre tratei do tema da igualdade, da tolerância, independentemente de falar sobre a minha orientação sexual. Porque eu acredito que a diversidade que a gente tem na população brasileira, ela é uma alavanca para o nosso crescimento, ela é uma riqueza, não é uma fraqueza, não é algo a ser combatido. A gente é um povo mais criativo justamente porque a gente tem essa diversidade. Negros, brancos, índios, a gente tem influência de tantas culturas do mundo, religiões diferentes aqui, a gente tem a diferença de gênero natural entre homens, mulheres e de orientação sexual. Tudo isso nos faz ter uma população com experiências de vida tão distinta uma da outra, que quando sentam para olhar um tema, um assunto, cada um com a sua experiência olha por um ângulo e surge a possibilidade de soluções mais criativas. Eu digo que a própria iniciativa privada cada vez mais reconhece isso. Tanto é que busca, compor times mais diversos. Porque se tiver à volta de uma mesa para debater um problema apenas homens brancos de meia idade, o tipo de experiência de vida que vai estar ali naquela mesa é uma, e vai olhar um problema por um ângulo. Agora, se você tiver homens brancos, negros, mulheres, índios, se você tiver LGBT, se você tiver a diversidade dessa população ali, cada um pela sua experiência vai olhar esse problema por um ângulo e a solução é mais criativa. Então, sem dúvida nenhuma, é um tema que o Brasil precisa tratar para que a gente avance do ponto de vista civilizatório. Não é tentar impor nada a ninguém, mas é construir a consciência da tolerância, da igualdade. Então sempre esteve na minha agenda e estará na minha agenda também para uma plataforma para o Brasil, para a construção de uma sociedade mais igual, mais fraterna, que reconheça na diversidade uma força. E eu não temo que isso seja qualquer tipo de fragilidade do ponto de vista eleitoral. As manifestações que eu recebi depois de falar abertamente sobre a minha orientação sexual, foram muito mais na direção do acolhimento do que do ataque. É claro que os ataques às vezes aparecem mais, porque são aqueles que mais se evidenciam, a agressão aparece mais do que o afeto, do que o carinho, mas foram inúmeras manifestações muito maiores as de acolhimento e de apoio. Governador, a gente tem um instituto de pesquisa, que é o Datatempo, que a gente trouxe recentemente um número sobre a expectativa dos eleitores para um próximo governo, para uma próxima presidência do Brasil, e esse número mostra que 56,1% dos brasileiros esperam que a forma como o Brasil é governado atualmente mude totalmente. E o senhor, assim como outros governantes do Brasil hoje, se elegeram dando um apoio para que o presidente Bolsonaro também se elegesse para a presidência da República, e isso até pode ter algum tipo de influência nessa dificuldade de colocação da terceira via que a gente tem hoje, dessa dificuldade de se desvencilhar do que aconteceu em 2018. E eu queria perguntar para o senhor qual que é a sua estratégia para isso e o que muda de lá para cá, e para mostrar realmente qual que é a sua estratégia para mostrar para o eleitor que o senhor pode ser esse nome para promover essa mudança que eles anseiam, que mais da metade da população anseia. Daniele, lá em 2018 a gente tinha duas opções no segundo turno. A eleição do segundo turno é uma eleição plebiscitária, um caminho ou outro. O outro era já conhecido de um partido político que tinha protagonizado os maiores escândalos de corrupção da história recente do Brasil, de um ex-presidente que tinha sido preso
e além disso, uma plataforma econômica que tinha gerado 14 milhões de desempregados para o Brasil, a mais profunda recessão da história. 2015 e 2016 foram, no acumulado, a maior recessão registrada na história do Brasil. Nunca o país deu tanto para trás como deu naquele momento. E milhões de pessoas desempregadas, a renda do trabalhador caindo, a gente não podia admitir que voltasse aquilo. Bom, o outro caminho era Bolsonaro, que foi a própria população brasileira que levou ao segundo turno. São dois caminhos, um alternativo ao outro. Mesmo assim, eu não apoiei Bolsonaro, né? Eu declarei o voto como um cidadão. Apoiar é pedir voto, é fazer campanha junto, é defender o voto no candidato, é associar o sobrenome ao nome do candidato, o que eu nunca fiz. Nunca pedi voto, nunca fiz campanha junto, não pedi votos para e não associei nem de longe o meu nome ao nome de Bolsonaro. Quando declarei meu voto, declarei inclusive as minhas diferenças em relação ao Bolsonaro. Isso até me rendeu perder votos de muitos bolsonaristas no meu estado, onde ele já tinha vencido a eleição no primeiro turno, mas eu disse claramente, olha, prefiro perder a eleição do que perder a alma. Eu não posso abraçar uma candidatura e pedir votos para quem eu não tenho total concordância com as suas ideias. Manifestei isso abertamente, saiu na propaganda, na televisão, vídeo que rolou e está lá no YouTube para quem quiser ver, procurar aquela declaração de voto. Mas era um caminho ou outro. O outro já tinha colocado muito sofrimento para a população brasileira e a volta deles acabaria sendo ruim. Mesmo assim, foi um erro e cabe a nós agora corrigir esse erro, né? A gente precisa evitar que o Brasil novamente se coloque entre a escolha de um passado que não foi bom e de um presente que está sendo ruim. A gente precisa encontrar um caminho de sensatez, equilíbrio, bom senso e principalmente de focar em atacar os problemas. Tem que atacar a inflação. Se é para fazer política do contra, que seja contra a inflação, contra a corrupção, contra o desemprego. Tem muito problema para a gente atacar, para ficar perdendo tempo atacando uns aos outros. Então, desculpa, Léo, o senhor falou sobre essa questão da associação do sobrenome. O seu adversário nas prévias teve essa associação, o Bolsonaro, a gente se lembra disso. O senhor acha que, então, isso vai ser uma vantagem para o senhor nas prévias e também na eleição? Acho que toda escolha que a gente faz politicamente, né, ela tem efeitos no curto e no longo prazo, né? O governador João Dória fez a sua escolha de como fazer a manifestação e os pedidos de votos a Bolsonaro naquele momento. A escolha, ele responde por ela, tanto naquele momento pelos benefícios que tem acolhido e tanto pelo que ele hoje é demandado em relação a este tema. Eu fiz a minha escolha, eu não abracei a candidatura de Bolsonaro como ele fez naquela campanha eleitoral. Certamente isso nos distingue bastante. Agora, governador, o senhor se coloca diante de um desafio, então, porque com bandeiras, algumas antibolsonaristas, bandeiras a favor da diversidade, como conquistar o eleitorado evangélico? Eu sou contra o preconceito contra os gays, contra os negros, contra qualquer tipo de preconceito. E também contra o preconceito em relação aos evangélicos, né? Então eu não posso simplesmente colocar que evangélicos estão numa caixa, que todos são intolerantes e que por isso não reconhecem a importância de atender aos ensinamentos divinos que sempre pregaram o amor, né? E o acolhimento entre os seres humanos. Eu tenho certeza que a maior parte do público evangélico é, sim, reconhecedora desta palavra de Deus, que é o meu Deus, que é o que acolhe, o que se abre ao entendimento de que as pessoas são diferentes, que precisam ser respeitadas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso se expressará também no processo eleitoral. Agora, há extremos em todas, né? Há pessoas mais radicais em todas as frentes, né? Assim como há evangélicos que, infelizmente, são intolerantes e que, com preconceito, tratarão esse tema, há também ativistas LGBTs que também são mais extremistas e que demandam de mim, por exemplo, que fosse ainda mais ativista da causa. Eu não deixo de defender a causa, mas eu tenho a minha forma de defender, a minha forma de apresentar essas questões. É assim, há posições em todas as frentes distintas. Eu aposto no caminho do diálogo, no caminho do respeito, para trazer as pessoas junto. Acima de tudo, nos une, tenho certeza, no povo brasileiro, um sentimento de nação,
é da característica do povo brasileiro, como eu disse, o acolhimento, o entendimento. O povo brasileiro não é de guerra, não é de enfrentamento um dos outros. A gente entrou nessa aí por uma série de circunstâncias, mas eu vejo que a maior parte da população quer sair disso, quer viver em paz. A gente precisa viver em paz uns com os outros nesse país, que é imenso, tem uma enorme oportunidade e que um potencial gigantesco, mas que a gente tem que parar de perder energia nesses enfrentamentos totalmente inúteis que a gente faz uns contra os outros para poder construir um futuro melhor. Governador, e falando um pouco do seu mandato de agora lá no Rio Grande do Sul, o Estado tem conseguido cumprir as regras do regime de recuperação fiscal, esse regime que é um objetivo também do governador Romeu Zema aqui em Minas, que eles têm, né, batalhado por isso na Assembleia Legislativa para aprovar esse regime aqui para Minas também. Quais são os desafios? O que tem sido, qual é o aprendizado que o Estado, que o Rio Grande do Sul tira, que pode ser também aproveitado aqui no nosso Estado, Minas Gerais? Olha, a gente, mesmo antes da assinatura do regime de recuperação fiscal, o plano para a recuperação fiscal do Estado já está em pleno andamento, né? A gente aprovou no primeiro ano as mais profundas reformas para dentro da máquina entre todos os estados brasileiros. A gente fez lá uma reforma da Previdência que foi certamente a mais profunda dos estados. E talvez um dos únicos estados que fez a reforma administrativa que fez revisão de benefícios e vantagens dos servidores públicos, desde licenças-prêmios, anuênios, triênios, quinquênios, vantagens que se incorporavam nas suas carreiras e que geravam para o Estado um sobrepeso do custo da folha de pagamento. Aliado a isso, fizemos um programa de privatizações que está em pleno curso, que é uma das demandas para que a gente possa gerar as receitas extraordinárias para o Estado poder fazer frente aos seus desafios. Tudo isso já está em curso mesmo antes de assinar. A gente não espera a assinatura do regime de recuperação fiscal para colocar em implementação o plano. Eu estou vendo que o governador Zema também se esforça aí para fazer a sua parte na reorganização do Estado. Claro que cada um tem a sua característica, as suas peculiaridades, da natureza dos seus problemas e das possibilidades que tem para enfrentar. Mas é sem dúvida um caminho importante, que haja responsabilidade com equilíbrio da receita e da despesa. Porque senão você não consegue financiar a política pública. Não adianta dizer que vai melhorar a vida das pessoas aumentando o gasto público, porque isso gera dívidas, impossibilidades de cumprir com compromissos, desconfianças que vão quebrar o Estado e vão punir a população como um todo, porque o serviço não vai ser prestado, o investimento naquela obra que é estratégica não vai acontecer e o Estado vai acabar ficando para trás, né? Aconteceu com Minas, aconteceu com o Rio Grande do Sul e somos 2 governadores que estamos trabalhando aí para colocar o Estado em ordem. No Rio Grande do Sul, eu assumi o Estado com folha de pagamento atrasada, com hospitais recebendo atrasado, não estavam recebendo por 3 meses, os municípios não recebiam por 6 meses os repasses, as alíquotas de ICMS estavam majoradas e não tinha nenhum espaço para investimento. O Rio Grande do Sul, que a gente está entregando, é um Estado que paga as contas em dia, paga os hospitais, paga os municípios, paga os salários em dia, paga as dívidas dos governos deixadas pelos governos anteriores, abre espaço para os investimentos os maiores das últimas décadas e faz isso ainda reduzindo impostos. Agora não foi sem medidas amargas, não adianta, não existe solução simpática para uma situação dramática nas contas. A gente precisa rever estruturas, e isso vai mexer com determinados interesses e isso tem que ser feito sem passar por cima das pessoas. Eu não passei por cima de ninguém, dialogamos. Nem sempre contentamos e nem sempre houve convergência, mas sempre dialogamos e nunca buscamos destruir alguém que pensasse diferente, construímos com base nos argumentos as soluções para o Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim a situação ainda está longe de ser confortável, né, governador? E diante disso, diante de preços elevados aí dos combustíveis, a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança na alíquota do ICMS que pode impactar muito no caixa dos estados. Como se houver essa aprovação que ainda vai ser analisada pelo Senado? Que bom que o presidente Rodrigo Pacheco disse que vai ouvir os governadores antes, que é o que a gente precisa. Nunca chamaram os governadores para discutir o tema. Então, quer dizer, é um imposto estadual que não serve para o governo ou para o governador, é dinheiro do povo que volta para o povo no financiamento de serviços. É o dinheiro que vai financiar a educação, a segurança, a saúde, que vai fazer as obras. Então, se não tiver essa receita, quem vai também pagar o preço de outra forma é a população. O ponto objetivo é que é absolutamente equivocado colocar a culpa do custo do combustível no ICMS. E é simples observar isso. Você pega o preço da gasolina no início do ano,
né? No Rio Grande do Sul era R$ 4,50 a gasolina no início deste ano. Agora está R$ 6,50. Não houve nenhum aumento de ICMS, nada de aumento de ICMS nesse período do início do ano para cá. Como é que você vai botar a culpa no ICMS do aumento do combustível? O que vai acontecer? Vai afetar as contas dos estados e ainda vai gerar uma frustração na população, porque o preço do combustível não vai cair, vai continuar subindo, não vai parar de subir se o mercado internacional e a política de preços da Petrobras continuarem na mesma direção. Então vai gerar frustração, vai afetar as contas, não resolve o problema seguramente. A gente precisa de uma solução estrutural, tem que ter uma reforma tributária no Estado, no Brasil, no governo brasileiro, para todos os estados, para a nação, de forma a viabilizar uma redistribuição dessa carga tributária para o país. Mas uma coisa é importante dizer, se o preço, que é um preço precificado internacionalmente, o barril de petróleo, que está na política de preço da Petrobras, não parar de crescer, não adianta tirar o imposto. O presidente da República tirou PIS/COFINS do diesel, por exemplo, em março. O diesel continuou subindo, não parou de subir de lá para cá, ou seja, não é um imposto, né? Acho que isso é bem básico, mas infelizmente a gente vive tempos em que a narrativa e o discurso político para sustentar uma versão dos fatos são mais importantes para alguns políticos do que efetivamente resolver o problema. Governador, a gente tem, voltando um pouco para falar sobre a campanha para a presidência, para a pré-campanha mesmo, a gente tem um candidato do PT, por exemplo, que tem um discurso muito forte entre os estados do Nordeste e do Norte do país, e tem o Bolsonaro, que tem um discurso também que é mais fortalecido nos estados do Sul do país. Qual que é a estratégia do senhor para unir esses povos, né? O Brasil, um país continental como é, com mais de 220 milhões de habitantes, como unir esse discurso para que esses eleitores que apostam em um de um lado, em outro do outro, vejam o senhor como uma alternativa para ambos os problemas? Vamos lá, a gente tem que entender as razões que levam essas pessoas a votarem ou optarem por esses caminhos, né? E são várias as razões, inclusive a rejeição ao outro candidato. Tanto é que a gente observa bem que a queda da popularidade do presidente Bolsonaro, ela faz reduzir a rejeição sobre Lula. O que não significa necessariamente que o eleitor está querendo o Lula de volta, mas que, em função de não querer mais o Bolsonaro, admite até o Lula como um presidente. Ou seja, não é que ele passe a desejar verdadeiramente, na minha avaliação, a volta do presidente. E o que eu defendo é justamente que a gente tem que deixar de querer simplesmente ser contra um ou contra o outro ou contra os dois, né, e ser a favor do país, falar das agendas que a população precisa. Eu percebo, por exemplo, que muitos eleitores que estão com Bolsonaro têm a preocupação, em primeiro lugar, do combate à corrupção, não necessariamente sendo empunhada pelo governo. A gente vê fatos que merecem apuração envolvendo o atual governo, inclusive o presidente e a sua família. A preocupação com a proteção à propriedade privada, com a segurança pública. De outro lado, a gente vê naquele eleitor que está à esquerda, com Lula, uma preocupação social legítima de promoção, de inclusão, de geração de renda. E o que a gente quer apresentar para a população brasileira é que não precisa se escolher uma coisa ou outra. É possível a gente ter um caminho em que a gente tem firmeza no combate à criminalidade, que a gente protege a iniciativa privada e a propriedade privada, o que é fundamental para que a gente tenha um ambiente econômico favorável, que a gente tenha uma agenda de efetivo combate à corrupção, que é importante no nosso país, e ao mesmo tempo a gente tenha sensibilidade social e programas efetivos de transferência de renda, de moradia, para levar dignidade para a população que mais precisa, que tenha respeito à diversidade, que tenha investimento em cultura e que trabalhe a educação como ela precisa ser trabalhada, até para a gente poder entregar para esse país futuro, né? Se não tiver formação de capital humano com urgência, conectado ao que a tecnologia vai demandar na nova economia que se apresenta, a gente não vai formar um futuro para o país. Não tem que escolher um caminho ou outro. Ou vai ser firme para combater o crime, ou vai investir em cultura. Ou vai ser sensível do ponto de vista social, ou vai respeitar a iniciativa, a propriedade privada.
Não existe oposição entre as duas coisas, é possível ter um caminho em que essas questões são conciliadas e trabalhadas paralelamente, simultaneamente, para que o país possa crescer em paz. É nisso que a gente aposta, apresentando esse caminho para que a gente possa sensibilizar as pessoas e mostrar que há um caminho razoável, com bom senso e que não fica em cima do muro, que se posiciona, mas respeita, se coloca de forma equidistante entre esses extremos e constrói o caminho que mais vai mudar a vida da população. Governador Eduardo Leite, para a gente poder terminar e concluir, o senhor tem 36 anos, quer ser presidente do Brasil, mas é um político jovem, diferentemente da média de idade de outros presidentes da República que o Brasil já teve, praticamente quase todos. Essa juventude, ela pode atrapalhar? Pelo contrário, acho que nos ajuda. Eu não acho que eu seja melhor do que ninguém por ser jovem, mas não admito que me tratem como pior por ser jovem. Tenho experiência que poucos presidentes da República tiveram antes de chegar à presidência. Nem Dilma, nem Bolsonaro, nem Lula foram prefeitos e governadores antes de serem presidentes da República, para dar alguns exemplos mais recentes. O Canadá elegeu um primeiro-ministro com um pouco mais de 40 anos, a França um primeiro-ministro, Macron, com 39 anos. Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, assumiu o governo com 37 anos e é uma das primeiras ministras mais destacadas no mundo hoje, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Então o mundo tem observado diversos exemplos de lideranças jovens que têm liderado os seus países e eu me sinto em plena condição para liderar o nosso país. Não porque eu saiba tudo sobre todas as coisas, eu não sou, mais uma vez insisto, mito, salvador da pátria ou qualquer coisa nesse sentido, mas me sinto sim qualificado, capaz de liderar um projeto, juntar gente boa para fazer um governo que foque em atacar os problemas reais da vida da população brasileira. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato, disputa as prévias para ser candidato à presidência da República pelo PSDB, conversou aqui com a gente na Rádio Super. Muito obrigada, governador. Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço e pela audiência.